Quando se pensa em Ló, a imagem que vem à mente é quase sempre a mesma, não é? Fogo, enxofre, aquela fuga desesperada de Sodoma. Mas, e se esse momento mais famoso da vida dele for, na verdade, só o capítulo final de uma história muito mais rica? Vamos descobrir o Ló que existia antes de tudo isso. Um homem de muita riqueza, poder e, olha, cheio de contradições surpreendentes. Pois é, e se essa imagem tão familiar estiver, na verdade, incompleta? O que a gente vai fazer aqui é usar as lentes da arqueologia e da antropologia para dar uma espiada por trás da cortina e descobrir o homem real que viveu uma vida extraordinária muito antes da sua famosa fuga. Para entender Ló de verdade, a primeira coisa a fazer é tirá-lo um pouco da sombra do seu tio famoso, Abrão. A jornada dele começa como de um personagem fascinante com uma história própria. Parem e pensem nessa troca. Ló simplesmente deixou para trás a cidade de Ur, uma verdadeira metrópole da Idade do Bronze, que tinha confortos como casas de 2 andares e até saneamento básico, e trocou tudo isso por uma vida em tendas de pele de cabra. Isso não foi só uma mudança de endereço, foi uma troca da segurança da civilização pela total imprevisibilidade do deserto. E olha só, essa vida nômade não era de jeito nenhum uma vida de pobreza. Muito pelo contrário. A arqueologia ajuda a gente a redefinir o que significava ser rico naquela época. E Ló era, sem dúvida, muito rico. Para a gente entender essa riqueza, é preciso ajustar a nossa mentalidade, sabe? Moedas como a gente conhece hoje simplesmente não existiam ainda. A fortuna de Ló era algo visível e móvel. Eram rebanhos gigantescos de gado se movendo pela paisagem e metais preciosos, como prata e ouro, que podiam ser facilmente transportados. E claro que essa riqueza toda se refletia até no jeito de se vestir. A imagem que a gente tem, muitas vezes vinda de filmes, é daquelas túnicas brancas bem simples. Mas a realidade que a arqueologia mostra é, na verdade, muito mais colorida e sofisticada. Algumas pinturas que foram encontradas na tumba de Beni Hassan, lá no Egito, dão pra gente um vislumbre incrível de como pessoas como Ló realmente se vestiam. Estamos falando de mantos vibrantes de lã, azul, vermelha, presos num ombro só. A túnica de manga comprida, por exemplo, não era só uma roupa, era um símbolo de status. Era um sinal de que o dono era um líder, alguém que não precisava fazer trabalho braçal. Só que tem um detalhe: toda essa riqueza visível era um alvo em movimento. Viajar pelo Antigo Oriente Próximo com tantos bens não era um passeio no parque, não. Era uma jornada constante através de perigos, tanto políticos quanto naturais. A rota que Ló seguia era um verdadeiro teste de sobrevivência. Para sair do Egito, era preciso passar por uma fronteira super fortificada. Depois, a viagem seguia pela famosa Estrada do Rei, que era uma via comercial fundamental, mas também um ponto de muito atrito entre os clãs. E o ponto central de todo o conflito era a água. Naquela paisagem tão árida, ter o controle de um poço não era luxo, era uma questão de vida ou morte. Foi exatamente uma disputa por água que ficou tão intensa, mas tão intensa, que levou àquela separação. Uma separação pacífica, sim, mas absolutamente necessária entre os pastores de Ló e os de Abraão. Depois dessa separação, Ló se estabelece ali, perto de Sodoma. E é aqui que o papel dele na sociedade fica ainda mais complexo, sabe? Cheio de contradições. Quando a Bíblia diz que Ló estava sentado à porta da cidade, isso é um código cultural importantíssimo. A porta da cidade não era um lugar para descansar, era o centro nervoso da vida pública. Era ali que os negócios eram fechados, os contratos assinados e os julgamentos aconteciam. Então, de um lado, Ló tinha alcançado uma posição de respeito. Ele era um ancião, um juiz que participava das decisões da cidade. No entanto, sempre existia uma tensão constante. Porque, na hora da crise, os habitantes de Sodoma fizeram questão de lembrá-lo da sua verdadeira condição. Ele era um estrangeiro, um forasteiro com status, mas sem cidadania de verdade. E essa crise, bom, ela chega de forma bem dramática. Vamos agora para o evento mais famoso da vida de Ló, mas prestando atenção nos detalhes culturais e geológicos que muitas vezes a gente deixa passar. Um detalhezinho na história nos dá uma pista enorme sobre o estado de espírito de Ló. Ao receber seus visitantes misteriosos, ele prepara uma refeição às pressas e serve pães ázimos, ou seja, sem fermento. Ué, por quê? A resposta é totalmente humana e prática. Fazer pão com fermento leva tempo, o pão ázimo é rápido. Esse pequeno detalhe nos mostra a urgência da situação. Ló estava sob uma pressão gigantesca para ser um anfitrião perfeito, mesmo com o caos se formando do lado de fora da porta dele.
E essa pressão é imensa. Naquele mundo, a hospitalidade não era só uma questão de ser gentil, era uma lei sagrada, inquebrável. A honra de um homem dependia inteiramente da segurança de seus hóspedes. É esse código que nos ajuda a entender a oferta chocante e extrema que Ló faz. Ele estava disposto a sacrificar o impensável para cumprir seu dever de anfitrião. A descrição da destruição por fogo e enxofre tem um eco geológico fascinante. A região do Mar Morto é sismicamente muito ativa, conhecida por ter depósitos subterrâneos de betume e gás natural. Um terremoto poderia facilmente ter liberado esses materiais, criando uma verdadeira chuva de fogo. No entanto, para a narrativa bíblica, o como é menos importante do que o porquê. O evento se tornou o grande exemplo do juízo divino e a sobrevivência de Ló, um símbolo de misericórdia no meio de toda aquela destruição. Mas a história de Ló não acaba com a fuga. O que acontece depois, na solidão de uma caverna, acaba moldando nações inteiras e deixa um legado complexo e muitas vezes mal interpretado. O episódio com as filhas é profundamente perturbador. Mas, para entender as ações delas, a gente precisa olhar através de uma lente antropológica. Na mentalidade daquela época, a maior tragédia que poderia acontecer era a extinção de uma linhagem familiar. Se vendo como as últimas sobreviventes na família, elas tomaram uma atitude desesperada para preservar o nome do pai. E foi desse ato trágico que nasceram dois povos que teriam um papel muito importante e frequentemente conflituoso na história de Israel: os Moabitas e os Amonitas. O legado de Ló, portanto, continuou a ecoar por séculos na geografia política daquela região. Então, no final das contas, quem foi Ló? Um herói imperfeito? Um homem falho que foi salvo pela misericórdia? A história dele nos força a perguntar: ela é um alerta moral ou é uma lição sobre a graça que pode nos encontrar até nos nossos momentos mais sombrios? A forma como cada um responde essa pergunta pode mudar a maneira como vemos não apenas a história dele, mas talvez até a nossa.